abolição da escravatura, que aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888, foi um dos acontecimentos mais importantes de nossa história. Esse foi um assunto que atravessou o debate político do Brasil durante todo o século XIX, e a abolição só aconteceu por meio de uma campanha popular aliada à resistência dos escravos. Com a abolição, os escravos conquistaram a sua liberdade, e seus antigos donos não receberam nenhum tipo de indenização por isso. Uma pergunta muito importante que surge desse assunto é: como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea? No dia em que a Lei Áurea estava sendo aprovada, a expectativa popular nas ruas no Rio de Janeiro era gigantesca, e as pessoas reuniram-se ao redor do Senado e do Paço Imperial. A aglomeração de pessoas contava com a realização de passeata dos grupos abolicionistas. Após ser aprovada no Senado, a Lei Áurea foi encaminhada para a assinatura da Princesa Isabel, que aconteceu no meio da tarde de 13 de maio de 1888. Assim que foi divulgada a notícia de que a abolição da escravidão havia sido decretada, a festa espalhou-se pela capital do Brasil. A comemoração no Rio de Janeiro foi tão grande que se estendeu por 7 dias. A comemoração na capital mobilizou milhares de pessoas, e esse cenário repetiu-se em outras grandes cidades do Brasil, como foram os casos de Salvador e Recife. Nas duas cidades foram realizadas comemorações de ruas que contaram com passeatas de associações abolicionistas, foguetório, desfile de bandas e o envolvimento de milhares de pessoas que festejaram por dias. As festas em ambos os estados mesclaram-se com outras celebrações populares desses locais. No caso de Salvador, a comemoração da abolição mesclou-se com celebrações de 2 de julho de 1823, data em que a Bahia concretizou sua independência de Portugal no contexto das guerras de independência, e no caso do Recife, as comemorações da abolição associaram-se com o 25 de março de 1884, data que foi abolida a escravatura no Ceará. A festa nos 3 locais citados contou com a adesão dos libertos e foram tão efusivas como os registros contam, porque simbolizaram a vitória popular e traziam uma forte expectativa por dias melhores para os escravos e para todo o país. Essa preocupação e esse desejo por dias melhores são muito bem representados por um registro resgatado pela historiadora Vlamira Albuquerque. Nesse registro, um grupo de libertos de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro, redigiu uma carta para Rui Barbosa, demonstrando a preocupação com o futuro dos seus filhos. Abre aspas, nossos filhos jazem imersos em profundas trevas. É preciso esclarecê-los e guiá-los por meio da instrução. Fecha aspas. O relato em questão é de 1889 e demonstra a grande preocupação com o futuro dos filhos dos escravos nascidos após a Lei do Ventre Livre de 1871 e com a falta de instrução dada a esses. Isso demonstra claramente que os ex-escravos preocupavam-se com o seu futuro e a falta de ações governamentais. Como ficou a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea? A primeira grande reação dos libertos com a Lei Áurea foi, naturalmente, comemorar. À medida que a notícia espalhava-se, grandes comemorações eram realizadas e festas aconteceram, tanto nas grandes cidades como nas zonas rurais do Brasil. Uma vez passada a euforia, a nova situação levou os libertos a procurarem melhores alternativas para viver. Assim, muitos escravos acabaram abandonando as fazendas nas quais foram escravizados e mudaram-se para outras, ou então foram para a cidade. Essas migrações de ex-escravos aconteceram por múltiplos fatores. Os libertos mudavam-se para distanciarem-se dos locais em que foram escravizados, ou até iam para outros lugares procurar parentes e estabelecerem-se juntos desses, ou até mesmo procurar melhores salários. Essas migrações, na maioria dos casos, eram uma ação mais realizada pelos homens jovens, por terem melhores possibilidades de estabelecerem-se em uma terra para cultivá-la. As mulheres que possuíam filhos e os idosos tinham menos possibilidade de migrar e procurar melhores condições. A migração de ex-escravos gerou uma reação de grandes proprietários e das autoridades daquela época, trazendo-lhes muita insatisfação. Sobretudo porque os primeiros não aceitavam mais as condições de trabalho degradantes que existiam antes de 1888, e porque estavam sempre em busca de melhores salários. Assim, os grandes proprietários, sobretudo do interior do país, começaram a pressionar as autoridades para que elas reprimissem essa movimentação. Com isso, os grupos de ex-escravos que migravam começaram a sofrer com a repressão e foram sendo taxados de vadiagem e vagabundagem. Essa medida focava, sobretudo,
os libertos que eram mais insubordinados e que costumavam não aceitar as condições impostas pelos grandes proprietários. Muitas vezes também, os grandes fazendeiros e antigos donos de escravos impediam que os libertos fizessem suas mudanças. Muitos desses eram ameaçados fisicamente para que não se mudassem, e outra estratégia utilizada era de tomar tutoria dos seus filhos. Inúmeros grandes proprietários acionavam a justiça para ter a tutoria sobre os filhos dos libertos e com isso forçar esses a permanecer em sua propriedade. Houve inclusive casos de filhos de libertos que foram sequestrados. Existiram senhores de escravos que não aceitavam pagar salários para os ex-escravos, mas havia muita resistência por parte dos libertos quanto a isso. Após a Lei Áurea, os libertos passaram a questionar as condições que lhes eram oferecidas, e essa atitude passou a ser vista como insolência. A repressão mencionada anteriormente foi uma resposta dos grandes fazendeiros a isso. Se os libertos não encontrassem condições que lhes agradassem, e se tivessem outras condições, a migração era sempre uma opção. Os pagamentos exigidos eram realizados diariamente ou semanalmente, e a jornada deveria ter um limite. Aqueles que se mudavam para as cidades acabavam aprendendo diferentes ofícios, tais como o de marceneiro, charuteiro, servente, pedreiro e etc. As mulheres, na maioria dos casos, assumiam posições relacionadas com o trato doméstico. Logo após a abolição da escravatura, uma das questões mais importantes e que foi definidora para garantir a manutenção do liberto como um indivíduo marginal e subalterno na pirâmide social foi a questão da terra. Não foi realizada a reforma agrária e, assim, a grande maioria dos 700 mil libertos a partir de 1888 não teve acesso à terra, sendo esses forçados a sujeitarem-se aos salários baixos oferecidos pelos grandes proprietários. A falta de acesso à educação por parte dos libertos era uma preocupação para esses, e foi uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar sua vida. Após a abolição, muitos libertos acabaram optando por retornarem ao continente africano, dadas as dificuldades encontradas aqui para eles. Todas as dificuldades, porém, não foram impeditivos para fazer com que os libertos relembrassem e comemorassem o 13 de maio como um marco na sociedade brasileira. Jogada da partida.